Glória a Deus, aleluia, amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Vamos estar lendo uma mensagem que está no livro de Lucas 8, amém? Onde fala que as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, amém? Elas ajudavam a obra de Deus de bom coração. Por quê? Porque eram pessoas que seguiam Jesus, mulheres que estavam aos pés de Jesus, mulheres que conheceram Jesus, não só de ouvir falar, mas de estar perto de Jesus, de alcançar a cura, de alcançar a libertação, amém? Pessoas que foram libertas, mulheres que ajudavam a obra de Deus, serviam o Senhor com os seus bens, com as suas fazendas, como diz a palavra do Senhor, amém? Vamos estar lendo com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas ou com seus bens. Então, quer dizer, aquelas mulheres haviam conhecido Jesus, amém? Não só de ouvir de falar de Jesus, mas foram ter com Jesus, chegaram próximo de Jesus, amém? Maria Madalena chegou perto de Jesus e Jesus a libertou de 7 demônios, amém? Ela foi liberta e ela virou o quê? Uma obreira do Senhor, ela ajudava na obra de Deus, o que ela podia fazer, ela fazia. Joana, mulher de Cusa, do procurador de Herodes, ela também se converteu, porque ela foi curada, amém? E Susana também, e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Por que elas serviam? Porque conheciam Jesus, sabia que Jesus andava de aldeia em aldeia, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, Jesus e os 12 discípulos. E então elas ajudavam, amém? Porque tudo que nós vamos fazer, nós precisamos da parte financeira. Amém? Para evangelizar, para ir de uma cidade para outra. Quando Jesus ele teve que pegar um barco para ir para outro lugar, Pedro falou para ele que eles tinham que pagar aquela viagem. E Jesus falou: olha, você vai pegar, vai lá e lança um anzol lá no mar. E quando você lançar ao mar o anzol, o primeiro peixe que vier, você abre a boca dele que vai ter um estáter. E você paga por mim e por você. Pedro foi, pegou aquele peixe, tinha aquele estáter dentro e ele pagou para ele e para Jesus. Amém? Então tudo precisamos da parte financeira. E aqui essas mulheres ajudavam a obra de Deus. Ajudavam, abençoavam a obra de Deus. Amém? E aqui diz assim a palavra do Senhor, a parábola do semeador. Aqui Jesus ele estava falando das pessoas. Amém? Nós temos que ser aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e deixa a palavra de Deus frutificar em nós. E nós temos que continuar sendo perseverantes. Amém? Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas deixa a palavra de Deus para lá. Amém? Esquece da palavra de Deus. Vai na igreja uma vez por ano e acha que já está bom, que já fez muito. Não. Seguir Jesus requer sacrifício. Seguir Jesus significa que nós temos que renunciar ao mundo, renunciar a nós mesmos para seguir Jesus. Jesus ele disse: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo. Amém? Temos que renunciar para seguir Jesus. Então seguir Jesus não é de qualquer maneira. E aqui diz a palavra do Senhor assim, a parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Todo mundo vinha ouvir a palavra de Deus, todo mundo vinha ter com Jesus, todo mundo vinha ficar próximo de Jesus, todo mundo vinha alcançar algo de Jesus. Amém? E Jesus pregava. Ali naquelas pregações, pessoas eram curadas, pessoas libertas, pessoas se convertiam, né? E aqui Jesus começou a pregar por parábola. No 5, aqui é Jesus falando.
Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. 6. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. 8. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Essa aqui tem que ser nós, amém? Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? Fazendo uma pergunta, ponto de interrogação. 10. Jesus respondendo, amém? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta, pois, a parábola, a semente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente. Quando nós ouvimos ela, nós temos que deixar aquela palavra frutificar em nós. Amém? Ainda que às vezes achamos pesado demais, mas nós temos que frutificar. Jesus, ele disse: vá e deis frutos. Ele diz que ele nos limpa para que nós venhamos produzir mais frutos. Amém? E aquele que não produz fruto nenhum é cortado e lançado no fogo. Amém? Está lá no livro de João 15, amém? Aonde fala sobre a videira verdadeira. Nós temos que estar ligados na videira verdadeira. Quem que é essa videira? Jesus. Amém? Nós somos os ramos, os galhos, e Jesus, ele é o tronco. Amém? Se nós estivermos ligados no Senhor, o Senhor estiver ligado em nós, nós vamos dar muitos frutos. E aquele que não dá frutos, ele corta e lança no fogo. Para nada serve. Amém? Então nós temos que ser uma vara, né? Um ramo ligado no Senhor. E nós temos que produzir. Amém? Produzir frutos para o reino de Deus. E aqui diz a palavra do Senhor: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Quer dizer, a pessoa ouviu a palavra, mas ela está junto do caminho, mas ela não guarda a palavra. Amém? Diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios 13:13. Aquele que guarda a palavra, esse vai ser galardoado. Mas aquele que não guarda a palavra, esse vai ser o quê? Vai se perder. Amém? Aquele que despreza a palavra, Provérbios 13:13, este perecerá. Amém? Mas aquele que guarda a palavra, esse será galardoado, vai receber um galardão de Deus. Amém? Então nós não podemos ser aquela pessoa que despreza a palavra, porque senão nós vamos perecer. É a palavra do Senhor que fala. E aqui diz a palavra do Senhor no 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Esse aqui foi aquela sementinha que caiu entre as pedras. Apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Quer dizer, não está firmado, não tem raiz. Amém? Uma plantinha que não tem raiz, ela morre. Tem que ter raiz. O que é ter raiz? É ser uma pessoa que conhece as coisas de Deus. Uma pessoa que dá crédito para a palavra de Deus. Uma pessoa que se firma na palavra de Deus. Uma pessoa que se firma no Senhor Jesus. Amém? No 14 diz assim: e eis que caiu entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra. Essa é a sementinha que caiu entre espinhos. E indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Pessoa que está mais preocupada com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Esse é aquela semente que caiu entre as pedras. Então ela é comparada como,
como que não vai dar frutos, porque está preocupada com tantas coisas, com as coisas do mundo e não consegue produzir com perfeição. 15. E a que caiu em boa terra? Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Nós temos que ser essa parte. Nós temos que ouvir a palavra. A boa terra é o nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que deixar aquela palavra frutificar em nós. Nós temos que se esforçar. Amém? Nós temos que tomar posse da palavra. Nós temos que tomar posse de tudo que Jesus fez por nós naquela cruz. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Jesus se entregou por nós naquela cruz e pagou um alto preço. E Jesus, ele fala que valeu a pena o penoso trabalho dele. Amém? Então os frutos são o quê? Do penoso trabalho de Jesus. É nós aceitarmos o Senhor. É nós sairmos do pecado, é nós sairmos do mundo, é nós renunciarmos àquilo que está errado e ficar com Jesus. Amém? Eu costumo dizer que uma vez que nós aceitamos Jesus, Jesus para sempre. Amém? Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, só através de Jesus. Tem muitas religiões, mas não tem salvação. Mas a de Jesus tem. Amém? Se você aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, e você cumprir os outros mandamentos, que é o quê? Descer as águas, se batizar, amém? Que a velha criatura venha morrer, venha nascer, você venha nascer para Jesus, venha nascer da água e do Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo, você está salvo. Amém? É permanecer. O que é permanecer? Você ficar firme. Amém? É igual uma empresa. Você entra numa empresa. Se você quiser seguir carreira lá e um dia chegar ao cargo de gerência, você vai ter que permanecer. Amém? Tem pessoas que trabalham 30, 35 anos numa empresa. Meu sogro entrou numa empresa e ele trabalhou 35 anos na mesma empresa. Lá ele se aposentou e ainda depois que se aposentou ainda ficou trabalhando um tempo lá. Então ele perseverou para estar 35 anos na mesma empresa. Ele não quis sair e arrumar outro emprego, não. Ele falou, vou ficar aqui até eu me aposentar. E se aposentou na empresa. Amém? Então por quê? Porque ele perseverou. Tudo nós temos que perseverar. Nas coisas terrenas nós temos que perseverar. Imagina as coisas espirituais. Amém? Quantas pessoas entram na igreja, mas são só simpatizantes com a palavra de Deus. Mas nós não podemos ser só simpatizantes. Nós temos que ouvir e temos que praticar a palavra de Deus. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Pastora, Jesus está em último na minha vida. Então nós temos que o quê? Se voltar para Jesus. Jesus tem que estar em primeiro, mas às vezes Jesus está em último lugar. Amém? Às vezes você está distante, você vai na igreja de vez em quando, sem compromisso. Vai na igreja por ir. Amém? Não tem um compromisso com as coisas de Deus. Às vezes é Santa Ceia e você nem aparece na igreja. Amém? Não participa do corpo e do sangue de Jesus, que é a representação da Santa Ceia. Amém? É fortalecer a sua comunhão com Deus. É fácil fazer as coisas do mundo, mas fazer as coisas de Deus é mais difícil. Permanecer na palavra de Deus é mais difícil, mas se você quiser cuidar da tua vida espiritual, você tem que ser uma pessoa fortalecida nas coisas de Deus. Amém? Tem que ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós não podemos ser só ouvintes, mas ouvintes e praticantes. Amém? Jesus, ele está voltando. E Jesus vai voltar a buscar quem? Aquele que ouviu a palavra, deixou a palavra descer para o coração e ficou firme, permaneceu. Amém? Essa semente, essa terra é o nosso coração. Amém? É aquele que ouve a palavra de Deus e vai negando o pecado, vai negando o mundo, vai se limpando. Amém? Diz a palavra do Senhor que sem santidade ninguém verá a Deus. É a palavra. Amém? Então nós temos que se santificar, se separar das coisas do mundo.
Amém? Eu costumo sempre pregar que nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós temos uma pátria, nós temos um lugar que é lá em cima no céu. Amém? E um dia Jesus voltará a nos buscar. Ele disse pela palavra que ele iria preparar lugar e que ele voltaria. Então ele vai voltar. Ele vai voltar nos buscar. Amém? Então nós temos que estar preparados, porque lá não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter nada do que nós passamos por aqui, pela terra. Amém? Lá vai ser só alegria. Lá nós só vamos adorar o Senhor 24 horas. Santo, 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 santo é o Senhor. Amém? Lá nós só vamos adorar. Não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter nada do que nós passamos aqui. Então nós temos que almejar a nossa salvação. Temos que almejar a salvação da nossa família. Amém? Nós temos que ser pessoas que pegam firme nas coisas de Deus. Amém? Vamos encerrar por aqui e voltamos amanhã. Amém? Vamos estar orando agora e vamos estar encerrando. Amém? Então amanhã nós voltamos com uma nova palavra, uma palavra que edifica, uma palavra que restaura, uma palavra que abre o nosso entendimento. Amém? Vamos estar orando nesse exato momento e depois vamos estar encerrando e voltamos amanhã novamente. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, que a sua rica e infinita misericórdia não venha faltar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa dos meus irmãos, Senhor. Entra com salvação. Entra, meu Pai, com a tua bênção. Pai, dá esclarecimento para as pessoas. Que venha, meu Pai, cair, Senhor, em boa terra. Que a palavra venha, meu Pai, frutificar no coração. Que essa pessoa venha perseverar, Senhor, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, meu Pai, é livramento. A tua palavra é cura. A tua palavra é restauração. A tua palavra é renovo. Renova, meu Pai, essas pessoas que estão orando juntamente comigo nessa noite. Pai, eu te apresento, meu Pai, esses pedidos de oração. Entra com salvação, salva com mão forte. Resgata, meu Pai, essas famílias. Resgata essas vidas. Resgata esses jovens, meu Pai. Resgata essas crianças, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, abençoa o copo com água. Eu consagro esse copo com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que aquele que beber dessa água seja curado de toda enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa as fotografias, abençoa, meu Pai, a aliança do casamento, a aliança do noivado. Dá o livramento, meu Pai, dessa família ser destruída. Dá o livramento, meu Pai, desses jovens, meu Pai, entrar nas drogas, entrar no espírito do engano. Vai de encontro nessa noite, Senhor. Prepara, meu Pai, para o teu povo de melhor. Abre as portas que estão fechadas. Abre, meu Pai, o entendimento do teu povo, daquele que te clama, daquele que te chama pelo teu santo nome. Muda, meu Pai, a história do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Dá, meu Pai, uma restauração na família. Dá uma restauração no casamento. Dá um renovo, meu Pai, na vida espiritual. Que essa pessoa, meu Pai, que não conseguia orar, a partir de hoje volte a orar. Que essa pessoa que não conseguia mais sentir a tua presença, o teu Shekinah, o teu sobrenatural, a partir de hoje venha sentir, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, sinais, meu Pai, na vida de cada um deles, Pai. E eles vão testemunhar em nome de Jesus, amém? Tchau e até amanhã, em nome de Jesus, amém? Então, a pregação de hoje e a oração é para que você seja perseverante nas coisas de Deus, amém? Cuida do teu coração é a terra do Senhor, o teu coração é o templo do Espírito Santo de Deus, então tem que estar bem, amém? Essa terra é o nosso coração, tem que deixar a semente, que é a palavra de Deus, frutificar, amém? Amém, glória a Deus. Até amanhã, em nome de Jesus, amém? Tchau e até amanhã.